Opa! Muito bom dia, canta o galo para mais um bom dia, obrigado meu Deus. Ó, dê licença, viu? Já tô entrando. Seu Aratu 24 horas já está no ar, que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro nesse exato momento no volume do seu televisor, tá? Já estamos no ar com um programa onde o povo baiano tem vez e voz. Aqui, ó, é feito pra você e por você. Então chega, vem, corre, aquele abraço forte, caloroso na minha Bahia. Hoje é sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Aliás, eu pelo menos aqui tenho muitos motivos para agradecer por essa data. Estou aí fazendo idade nova, tô ficando mais velhinho aí. Então obrigado, meu Deus. Quero mandar inclusive um cheiro para toda a minha família. Vou comemorar meu aniversário distante da família, mas o coração tá lá em Recife, tá lá em Pernambuco também, tá? Agora me fala uma coisa, ó, você vai passar essa data tão importante comigo? Fica comigo aqui, tá? Já comecei então a data que é especial para mim e espero que seja para você também, tá bom? Agora, você já mandou mensagem pra gente? Ainda não? Manda tua denúncia, tua sugestão de pauta para o nosso Zap Zap, que já tá na tela. O telefone qual que é, Silvestre? Tá aí, ó. É o 999860003. Atenção, cabeleireira. Tá ligando aí, ó, no 999860003. Aproveita e segue a gente também no Instagram, tá? @TVAratu. @TVAratu. Esse é então o Instagram da nossa TV. Me dá uma moral. @AlexSilvestre.tv. Segue lá, vamos trocar essa ideia. Atenção, você que está nos acompanhando no YouTube. O @TVAratu Oficial. Aquele abraço para você. Eu acompanho tudo que vocês falam aqui, viu, na transmissão do YouTube. Isso porque a nossa transmissão, nosso programa é transmitido na televisão aberta, canal 4.1 em toda a Bahia, mas também nas plataformas digitais aí da TV Aratu, como é o caso do nosso canal no YouTube. Então um abraço para todo mundo que está ligado aqui na TV Aratu, na Bahia, pela televisão aberta e no mundo inteiro pelo nosso YouTube. Ó, bora para os destaques da edição de hoje? Vem aqui comigo. O chefe de uma facção criminosa caiu em um confronto lá em Camaçari, viu? Bom dia, Diego Macedo. Pois é, Alex, bom dia para você e a todo mundo que nos acompanha. Jojó, que era do CV, ele atuava ali na Baixa do Petróleo, em Massaranduba, e estava expandindo o tráfico aqui para Jauá. Ele entrou em confronto com policiais da TOA, especializada da Polícia Rodoviária Estadual. Cabeça a cara, viu, Alex? Beleza, Diego, eu quero que você traga mais informações pra gente já aqui no Aratu 24 horas. Olha, presta atenção, moradores estão reclamando de uma obra aí de requalificação. O passeio foi alagado e está atrapalhando o fluxo lá no Engenho do Velho, viu? A gente foi até o local e a gente vai mostrar já essa bronca aqui no seu Aratu 24 horas. Não muda de canal porque eu vou trazer os detalhes então dessa bronca gigantesca. Fomos acionados pelos moradores e eu vou mostrar aí pra você. Tem mais reclamação. Dessa vez, moradores do Engenho Velho, que é essa obra na verdade. Porque a gente conversou com um morador e aí o Vitor, que é o nosso repórter que está estreando, inclusive no nosso Aratu 24 horas, ele conversou com um outro morador que trouxe mais denúncias, mais caos em relação a tudo isso que você está vendo agora aí na tela. Você está vendo o busão. A gente tem um trecho do Vitor aí. Vai lá, Vitor Castro, com você. A gente fala aqui do final de linha do Engenho Velho de Brotas, onde os moradores chamaram a equipe da TV Aratu para fazer uma reclamação. Essa reclamação é porque, por conta de uma obra de requalificação aqui no bairro, houve um estreitamento da via, o que acaba prejudicando o trânsito dos veículos. Ó, lá o busão quase não passa. Ou seja, foi uma obra de requalificação, ao invés de trazer melhorias aí, acabou prejudicando. Agora eu vou dizer uma coisa para você também, viu? Atenção aí, condutores que estacionam os carros. É um risco, inclusive, para você. Entendo que não tem garagem, mas é preciso ficar atento, viu? Chega um maluco aí, bate no seu carro, se pica, o prejuízo fica com você, viu? Ó, ponto pra polícia. Mais de 65 mil maços de cigarros clandestinos foram destruídos pela polícia em Santo
Antônio de Jesus. O material foi apreendido durante uma operação realizada no início deste ano nas cidades de Santo Antônio de Jesus e Laje. Já vou trazer os detalhes aqui do trabalho da polícia em relação a esse assunto no seu Aratu 24 horas, tá bom? E esconderijo do crime, viu? Foi desarticulado aí na localidade da Muribeca, lá em São Francisco do Conde. Você está acompanhando, inclusive, imagens aí. Os policiais, gente, foram recebidos a tiros por criminosos armados enquanto estavam patrulhando essa área de mata. Houve troca de tiros, mas os suspeitos conseguiram fugir. O que foi que aconteceu nos últimos dias, Marcos Henrique? O que aconteceu nos últimos dias? Du pertencia ao bonde do maluco. Ele estava com a dívida. Com isso, ele fez esse rompimento e com o objetivo de tomar pontos aqui de São Francisco do Conde, ele pediu um reforço do Comando Vermelho. Olha só, eu conheço toda a área de mata, becos e vielas. E nas últimas horas, ele chegou com armamento pesado, executando e também ostentando. É tiro, viu? É tiro! Olha só, uma intensa troca de tiros aqui em São Francisco do Conde. Nossa equipe vai buscar um abrigo agora. É tiro! Essas e outras notícias agora no Aratu 24 horas. Muito bem, já estamos no ar com o seu Aratu 24 horas. Muito bom dia para você. Iniciando mais um mês de número 8, o mês de agosto. É o mês que a galera diz que demora a passar, né? O mês que é conhecido também como muitas tragédias. Será, hein, meu Deus? Pelo amor de Deus, nos proteja ao longo desses dias que vamos vivenciar na nossa Bahia, na nossa Salvador, no Brasil e também no mundo, tá? Eu desejo tudo de bom para você nesse início de mês. Apesar da gente estar no final de uma semana aí, sexta-feira, 1º de agosto, a gente também está iniciando esse mês. E eu já quero iniciar o nosso programa esse mês com a sua mensagem. Você pode interagir comigo, pode interagir aqui com o pernambucano mais baiano que existe na face da terra pelo WhatsApp. O telefone é o 999860003. Aproveite e segue também a gente no Instagram, @TV Aratu, @AlexSilvestre.tv. Esses são os nossos Instagrams. Você também pode nos acompanhar na plataforma YouTube, transmissão ao vivo lá no YouTube, no @TV Aratu Oficial. Como eu sempre falo, você vai sair de casa agora, vai pegar o busão, já tomou aquele cafezinho preto, já comeu cuscuz com ovo e agora vai pro trampo, coloca então teu smartphone aí no YouTube, no canal da TV Aratu e sai bem informado. Prestação de serviço, qualidade de vida, você só vê aqui na tela do 4.1 e também no nosso canal do YouTube. Agora, vem pra cá, vamos ver como é que vai ficar aí, como é que vai ficar a previsão do tempo para essa sexta-feira. A gente já está vendo aqui imagens, inclusive, lá de fora. Olha que imagem bonita da Baía de Todos os Santos que você está acompanhando, uma embarcação mais acima aí do seu televisor, no seu vídeo, no canto esquerdo, mais acima, né? A gente percebe aí, ó, a imagem, o reflexo do sol na água da Baía de Todos os Santos ou nas águas da Baía de Todos os Santos. Uma imagem muito bonita para a gente começar, então, esse mês de agosto, começar também essa sexta-feira. Hoje sextou, viu? Será que o final de semana vai fazer sol em Salvador e também no interior do estado? Aquela cervejinha gelada, a verdezinha que você gosta de tomar, cara pra caramba. Será que você vai consumir no Porto da Barra, hein, Zé? Será que você vai conseguir dar aquele timbu? A gente tá vendo aí imagens belíssimas, então, do nosso mar, da nossa costa. Inclusive, a gente já tá recebendo as visitas dela, né, das baleias. Pois é, elas que migram justamente nesse período, vêm para as águas quentes e mornas. Na verdade, elas já estão no processo de retornar, né? A gente está vendo aí, ó, imagens então da nossa Baía de Todos os Santos. Agora, com essa imagem aí, eu sigo justamente para a nossa previsão do tempo. Vamos então aqui ao nosso cardápio. Quais foram as cidades selecionadas então para a nossa previsão do tempo dessa sexta-feira? Já está na tela. Atenção, moradores de Salvador, Itamaraju, Vazedo. São as cidades, então, selecionadas nessa sexta-feira. Eu quero começar, então, pela capital baiana, Salvador. A previsão é de chuva durante o dia e à noite. Atenção, chuva durante o dia e à noite. A gente percebeu, inclusive, uma imagem mais nublada, viu, que a gente exibiu agora há pouco. A temperatura mínima, 21 graus e a máxima, 26. Quero seguir, então, para a cidade de Itamaraju. Sol com muitas nuvens à tarde. À noite, gente, a nebulosidade deve diminuir um
um pouco então na cidade. A mínima 18 graus e a máxima 26. Vamos seguir então para Vazedo, vamos pegar o nosso carro, vamos pegar a estrada, porque a gente está chegando agora em Vazedo. Alô, Vazedo, aquele abraço. A previsão do tempo para hoje, Vazedo, tá? Céu nublado com possibilidade de chuva de dia e à noite. Mínima 19 graus e a máxima 24. Essa então a previsão do tempo para essa sexta-feira. E eu quero seguir aqui com o nosso noticiário, trazendo notícias para você. Moradores estão reclamando de uma obra, viu, gente? De requalificação. O passeio foi alagado, atrapalhou o fluxo no Engenho Velho e inclusive os ônibus aí estão com dificuldade de transitar por essa via. Isso porque os moradores estão dizendo que a rua ela foi justamente encurtada, né? Tá mais estreita. Como é que vai passar o ônibus aí, hein, Vitor Castro? Explica pra gente. A gente fala aqui do final de linha do Engenho Velho de Brotas, onde os moradores chamaram a equipe da TV Aratu para fazer uma reclamação. Essa reclamação é porque, por conta de uma obra de requalificação aqui no bairro, houve um estreitamento da via, o que acaba prejudicando o trânsito dos veículos. Um passeio do lado esquerdo foi alargado e, com esse alargamento, acaba que a via fica um pouco mais apertada, prejudicando principalmente nos horários de pico. Alguns moradores chamaram a gente, entraram em contato com a equipe e a gente queria saber, Valdec, fala um pouco desse problema que vocês estão vivenciando aqui no Engenho Velho. Quando começou, se vocês já acionaram a prefeitura? A partir dessa obra, infelizmente, o nosso bairro tem sofrido, né? Justamente porque a obra veio sem olhar as especificidades do bairro. Então, ou seja, houve um ampliamento super amplo dos passeios. Por conta disso, o transporte tem dificuldade de transitar aqui e aí fica nós moradores sofrendo, porque o transporte não chega até os pontos de ônibus. E aí o que a gente quer da prefeitura é justamente que essa obra seja revisada, que eles nos procurem para que a gente trate disso, porque realmente está sendo um problema geral aqui para a nossa comunidade. Um outro problema que a comunidade relatou para a gente aqui, para a equipe da TV Aratu, foi sobre a situação do final de linha, que acaba que os ônibus não estão chegando até o fim de linha, não é isso, amigo? Com certeza, o pessoal fica esperando lá aqui, retorna lá em cima, não vem até aqui, entendeu? O pessoal fica reclamando com a gente lá, que tem gente, o ônibus não está vindo aqui, espera aqui, o pessoal não vem, fica só reclamando o pessoal. Muita gente, moradores tudo aqui, reclamando da população do ônibus que não vem até aqui em cima. Aqui embaixo, pegar o pessoal, que é a população aqui embaixo aqui. Vocês já chegaram... Como é seu nome? Manuel. Obrigado, seu Manuel. Falar com o Jota. Vocês já chegaram a acionar alguma equipe da prefeitura para tentar resolver essa situação aqui no bairro? Em outros momentos, inclusive quando a imprensa, e agradecemos a vocês aqui, veio aqui, eles emitiram algumas notas, inclusive da própria Trans Salvador, dizendo que está aqui presente no bairro sempre, e não está, vocês podem ver isso aí. E vocês acabaram e vão ver uma situação agora. Por exemplo, tem um coletivo chegando aí, ó, como vocês podem ver. Se outro coletivo estiver vindo, isso aqui para, no horário de pico principalmente. Então, qual é uma das propostas? É a gente cortar e diminuir esse passeio aqui para que essa situação não ocorra e prejudique moradores, porque se o coletivo termina lá no final de linha e não vai até o ponto final, moradores precisam descer com sacolas, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, crianças, lá tem escola, condomínio, e essas pessoas podem ser prejudicadas. Então, a gente precisa que a prefeitura venha aqui, venha dar uma olhada para essa situação e tomar providências. Pois é, ó, a gente está falando aí, gente, de uma via pública e também de uma obra pública. É importante que o poder público realize todo um estudo para realizar uma obra como essa, como eu acredito que assim foi feito, né? E que também a população ela seja ouvida. Nesse caso aí, teve bastante transtorno de acordo com os moradores na execução da obra, inclusive com um ponto, uma situação de alagamento, mas a denúncia é justamente essa. Se mexeu aí no passeio, se mexeu justamente na largura dessa via, olha a dificuldade que esse coletivo inclusive tem para entrar ou sair desse ponto. E aí, a questão da metragem aí, pode imprensar inclusive uma pessoa ali, ó, entre o poste e justamente ele subiu, gente. Se você reparar aí na imagem, o ônibus ele acaba subindo no passeio. E isso é tão arriscado porque ele passa tão colado ali com o poste. A gente sabe que, obviamente, o passageiro não pode colocar a cabeça nem braço para o lado de fora. Mas se alguém tivesse nessa situação ali,
Deus o livre, teria acontecido um acidente, né? Mas é importante também que haja aí, viu, Dadá, uma questão da fiscalização em relação ao trânsito. A gente percebe que a via passou por essa obra e tem bastante veículos estacionados. Com essa requalificação, a ideia é que os carros de fato estacionem aí, vagas foram criadas para que isso aconteça, sem que atrapalhe também o ir e vir de outras pessoas que precisam passar, porque a gente sabe que a prioridade é sempre aí do menor para o maior, no caso, o pedestre. O pedestre está com um passeio bastante largo, mas os ônibus quando vão passar, e isso acaba causando, inclusive, uma divisão de opiniões. Tem gente que concorda, tem gente que diz que a obra precisa ser revista aí, precisa passar por uma outra requalificação. E a gente lembra o seguinte, que obra ela é justamente para ajudar e não para atrapalhar, né? Agora, gente, deixa eu seguir aqui com o nosso Aratu 24 horas, porque agora é hora do nosso papo com política, nossa coluna de política aqui com o nosso João Tran, que já está nos estúdios da TV Aratu. Vamos conversar com o João agora. João, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Aratu 24 horas, João. O que é que você traz de destaques para a gente aqui do Aratu 24 horas e para toda a Bahia que está agora sintonizada no canal 4.1? Bom dia. Bom dia, Alex. Um feliz aniversário. Obrigado. Se aniversariar numa sexta é diferente, né? Pois é, sextou, João. Sextou e com muita agitação na política, como sempre, porque a chapa Puro Sangue ganha força depois de uma pesquisa eleitoral. A pesquisa divulgada nesta semana coloca os senadores Jacques Wagner postulando, tentando novamente chegar no Senado Federal, e Rui Costa, que agora é atualmente ministro, mas que já colocou seu nome para o Senado e tem tido boas inclinações pela população, segundo esta pesquisa eleitoral. Com isso, forma-se justamente essa imagem que você está vendo. Nas próximas eleições, a tentativa de emplacar do PT, 3 nomes do seu partido: Rui Costa, Jacques Wagner e também o governador Jerônimo Rodrigues. É o chamado Chapa Puro Sangue, e que teve, neste primeiro momento, uma aprovação do eleitorado. O eleitorado falou: aprovo, quero esses 2 nomes no Senado, o que tiraria da base o senador Ângelo Coronel, ele que é do PSD. Então, colocaria apenas no campo da esquerda, apenas no campo governista, nomes do Partido dos Trabalhadores, e tiraria todos os nomes do grupo de apoio do campo dos principais cargos, ou seja, do Senado e também no nível executivo. Então, o Ângelo Coronel perderia espaço e, claro, o PSD, que é um dos maiores partidos do Brasil e da Bahia, ficaria desgostoso. Por isso, a gente conversou com a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos, que comentou sobre essa situação. Que o PSD vai estar ao lado do governador Jerônimo, que tem feito um excelente trabalho, tem sido um governador que tem encantado e que tem mostrado à Bahia que ser gente da gente é bem mais positivo, e eu acredito muito nessa união que continua. Nós temos o senador Otto Alencar, que é o nosso líder, que tem encaminhado, que tem conduzido esses processos, tem conduzido muito bem. Então, eu acho que tudo lá na frente se resolve. Eu acho que a gente tem espaço, e o PSD tem o seu papel fundamental no sucesso dessa administração. Nós somos o maior número de deputados, nós somos o maior número de prefeitos, nós somos o maior número de vereadores, o PSD o maior número de senadores. Então, o PSD tem o seu valor e tem o seu papel. E o governador Jerônimo já disse, o senador Otto, o senador Jacques Wagner já disse que a união desse grupo é o que fortalece a nossa política. Pois é, a união fortalece a política da base governista. Foi isso que disse Ivana Bastos. Só que o PSD ficaria meio deslocado, ela colocou panos quentes, falou que no próximo ano isso vai ser debatido, mas ainda não colocou. Inclusive, ela é um dos nomes cotados para sair como vice-governadora. Vamos lembrar que o MDB, com o vice-governador Geraldo Júnior, não postulou bem quando foi às urnas. Geraldo Júnior perdeu as eleições aqui na capital baiana, então outros nomes são pensados. Pode ser que o PSDB perca justamente a posição no Senado e ganhe essa vice-governadoria com o nome de Ivana Bastos, inclusive uma mulher que teria esse simbolismo também
águas que ainda vão rolar, mas essa pesquisa trouxe força para a chapa Puro Sangue, porque percebeu que o eleitorado gostou do nome. Ô, João, deixa eu já pegar o gancho aqui. Você falou do Senado. Teve uma senadora aí que mudou o tom. É isso mesmo, João Tran? Quer dizer que Damares Alves agora está defendendo cotas ou pautas aí para pessoas trans? Explica isso pra gente. Pois é, né? Causou estranhamento de quem acompanhou. Você percebe a imagem de Damares, que ela é muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é desse núcleo duro do bolsonarismo. Mas ela, em um podcast, mudou o tom. Normalmente, a gente acompanha o bolsonarismo muito afastado das pautas LGBTs e das pautas de direitos humanos. E Damares, ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos do lado do Senado, ela que é senadora, e trouxe também essa questão, disse que era uma das prioridades falar sobre as cotas trans, né? Para justamente conseguir colocar em mercado de trabalho. Então, uma posição diferente do que ela vinha adotando durante a gestão, que muitas vezes ela era entendida como radical, uma das radicais do núcleo bolsonarista. Rapaz, eu acho que sim. Para você de casa entender aí o que a gente está conversando aqui, ela é justamente a pessoa que disse que menino tem que vestir azul e menina tem que vestir rosa. Essa fala, inclusive, repercutiu bastante da Damares. Agora, política é isso, né, João? Política é igual o jogo de futebol. As coisas mudam de uma forma, de repente, você vê a mesma pessoa que defendeu essa tese que parece ter saído aí lá do fundo do baú, defendendo agora políticas públicas para pessoas trans. Será que a direita está de olho nesse público, hein, João Tran? Exatamente. A política muda como a chuva, como a previsão do tempo, né? Um dia está chovendo, outro dia está fazendo sol, e a política também caminha nesse sentido. E Damares Alves acena, inclusive cerca de 30% do público LGBT já fez uma sinalização positiva, já chegou a votar em Bolsonaro, principalmente no seu primeiro mandato, algumas pesquisas eleitorais mostraram. Qual que é a porcentagem? Chega de 29%. É um número alto, É um número alto para um presidente que não fez na sua gestão um aceno para esse grupo. Mas é destacar, né? A pauta LGBT não é pauta da esquerda, não é pauta da direita. Sim, não é. Não é pauta de um governante, né, João? Ele tem que governar para todos, não é isso? Pois é, então ninguém é dono desse público e eles votam de acordo também com as suas inclinações. Se um governo estiver ruim, ninguém vai votar com um governo ruim. Então, é importante você fazer esses acenos e talvez seja muito mais uma vertente política do que, de fato, uma identidade neste assunto. Até porque a gente acompanhou a gestão dela e ela trouxe discursos muito distantes. Quando foi questionada enquanto ministra, ela disse que só ia acionar uma questão relacionada ao público trans por conta de emendas parlamentares, por ser obrigação de lei. A gente tem até esse trechinho aqui. Tem um trecho aí dela? Esse discurso. Vamos acompanhar. Travestis mesmo? Então, deixa eu falar um pouquinho aqui. O que acontece? O pessoal fala, a Damares está com uma pauta aí diferente do presidente. Para nós, todo mundo é ser humano. Para todo mundo tem que ser assim. Ela recebe emendas impositivas de parlamentares. Esse é o papel do nosso ministério, proteger todos. Esse é um país de todos. E o presidente fala que ninguém vai ficar para trás. Agora, o parlamentar coloca, eu sou obrigada por lei. Presidente, se eu não cumprir, não executar a emenda parlamentar, tem um parlamentar aqui, ela é impositiva. Eu respondo por crime de responsabilidade. Eu tenho que cumprir. Pois é, a gente está vendo aí a fala dela, né, João? Inclusive, a Damares, que também militou justamente nessa coisa da formação. O que forma uma família? Qual que é a formatação de uma família? E aí fica o questionamento, né? Ela que agora está defendendo políticas para pessoas trans, chegou inclusive a dizer que uma pessoa trans tem duplamente dificuldades aí para poder estudar, para poder trabalhar. E aí fica o questionamento, a pergunta no ar, né? Como é que ela enxergaria uma família composta por uma pessoa, por uma figura justamente trans, né, João Tran? E principalmente como o eleitorado enxerga também uma pessoa que vai te representar enquanto presidente na Comissão de Direitos Humanos com falas dúbias.
Então, acho que esse caso expõe não só a figura de Damares Alves, que é uma das autoridades que nós temos, mas principalmente quem está à frente do nosso Congresso e à frente dessas pautas que são muito caras ao bolsonarismo, que gostam de trazer essa questão da família tradicional, discursos nesse sentido e que muitas vezes lá no Congresso reproduzem. A gente tem que acompanhar até que ponto isso é um tom, de fato, vamos fazer políticas públicas para essa parcela ou então, de fato, é um discurso acenando um eleitorado. Pois é, a gente sabe exatamente que o ser humano ele pode mudar de opinião aí, pode voltar atrás daquilo que falou, né, daquilo que foi dito. Mas quando se trata de um político como a senadora Damares Alves aí, que está ligada fortemente a um lado político, uma posição política à direita, fica o questionamento. Está mudando de fato de opinião e quem sabe isso é inclusive um sinal para que lá na frente passe para a esquerda, o que eu acho muito difícil, viu, João? Ou é uma jogada de marketing, é politicagem? O que Damares, ela está buscando votos? O que Damares Alves está querendo afinal? O que está acontecendo afinal dentro da cabeça da senadora? Será que ela está voltando atrás? Será que ela está entendendo que de fato é preciso mudar esse tom? É preciso então seguir com esse discurso? O que você acha, João? E não só ela, como todo o bolsonarismo, ela é um dos principais personagens do bolsonarismo. Se a gente percebe que o ex-presidente em si está fora do tabuleiro, outras figuras não estão. E Damares é uma das principais. Ela até visitou o ex-presidente, agora que ele está com a tornozeleira, disse que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, seria a porta-voz do ex-presidente. Então, existem outros nomes que estão ocupando esse capital político, essas falas que o ex-presidente estaria fazendo, ou então até conseguindo os votos dele. Então, é importante perceber o caminhar do grupo como um todo e se isso pode reproduzir o pensamento de outros nomes da extrema-direita. Agora eu quero saber, você aí de casa, você gosta do cafezinho, já tomou o seu? Está ainda na chaleira, está ainda aí na cafeteira? Pois é, eu e o João já estamos com o nosso aqui. Vamos fazer um brinde, João? Vamos lá? Tomar um cafezinho, você não deu um gole, hein? Agora, eu quero saber o seguinte, João. O café ele vai ficar mais barato? O café, entre os alimentos aí, alvos desse tarifaço, vai ficar mais barato, então, aqui para nós brasileiros, nós que somos um grande fornecedor, exportador, inclusive para os Estados Unidos? Começar o dia com um cafezinho é o hábito do brasileiro e do baiano também. Inclusive, aqui é um dos principais produtores de café. A nossa Bahia é o quarto maior produtor de café do Brasil e tem sofrido com o tarifaço de Donald Trump. O café não está na lista dos produtos que está isento do tarifaço. Só que o tarifaço, o decreto foi assinado nesta semana, mas ele só vai começar a valer no dia 6 de agosto. E aí está a expectativa de se vai conseguir ou não essa negociação. Neste momento, o café sofreu uma queda. Neste mês, foi a primeira vez dos últimos 18 meses que o café enfrentou uma queda. Conversei, então, com o seu João, ele que é presidente da Socafé, Associação Baiana de Produtores da Bahia de Café, e ele disse, olha, é normal, essa queda agora não tem nada a ver com tarifaço, não tem nada a ver com crise econômica, nada nesse sentido. É apenas uma relação de que é o momento de colheita. Então, é natural que, neste momento, acontecesse justamente um aumento na demanda, na quantidade de café no mercado e, por isso, uma queda no preço. Mas daqui a uns 2 meses, segundo com que seu João, presidente da Associação dos Produtores de Café da Bahia, informou, daqui a uns 2 meses o preço do café deve subir de novo. E aí eu perguntei sobre como é que está essa relação com o tarifaço de Donald Trump, porque há uma expectativa ainda de que no café essa tarifa não seja imposta, assim como os outros produtos. Os Estados Unidos é um dos maiores compradores de café do Brasil e, segundo ele, a expectativa é que isso mude de cenário, porque lá o café já está muito caro, o mundo todo está vivendo com essa questão da alta do café, porque o mundo todo viveu com a crise climática, então está com problemas nessa produção. Então, a expectativa de até 6 de abril não ter tarifaço para o café e os produtores baianos torcem por isso também. João, eu tenho uma pergunta para fazer para você, que eu acho que é inclusive uma dúvida do nosso público, né? A gente está vendo essa quebra de braço aí do presidente dos Estados Unidos, o Trump, e também o Luiz Inácio aqui do Brasil. Lula, que inclusive já chegou a dizer que se os Estados Unidos não quiserem aí os nossos produtos, tem quem queira, inclusive a China, né? A China que é um
inimigo mortal, se assim eu posso dizer, na história da humanidade, quando a gente fala aí dos Estados Unidos. Você não acha que é um discurso de muito enfrentamento e que esse tom também do presidente Lula deveria voltar um pouco atrás, ter uma conversa, um diálogo, então, com o Trump? Olha, é um ponto, né? Porque ele tem... saiu um post numa revista internacional, The New York Times, falando que o presidente Lula foi o único que conseguiu confrontar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando o assunto foi tarifaço. O presidente dos Estados Unidos recuou algumas casas, colocou para apenas valer o tarifaço a partir do dia 6 e também diversos produtos não estão sendo tarifados aqui no Brasil. Agora, até que ponto isso se deve ao discurso de Lula ou até que ponto isso se deve às negociações dos bastidores, é que essa questão é muito diferente. O entendimento é de que Lula está fazendo a sua posição política, de que o Brasil não vai mudar o discurso de soberano, né? Nosso país e não vai permitir que os Estados Unidos entre em questões sobre prender ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre Alexandre de Moraes, decisões da justiça. Enfim, Lula mantém essa ponta de presidente, o Brasil é soberano. Mas nos bastidores, outros nomes da diplomacia, da negociação, produtores, estão negociando os termos. Olha, esse produto vocês consomem muito, não faz sentido taxar o café, não faz sentido taxar a carne, e aí esse diálogo está sendo feito nos bastidores, levando em conta as questões econômicas. Você acabou de acompanhar a coluna Papo de Política com o nosso comentarista João Tran. João, muito obrigado pela sua participação, suas redes sociais para quem quer trocar ideia com você, João. Pois é, vocês podem acessar @_argumento no Instagram e também Aratu Online para ficar por dentro, www.aratu.com.br e saber as principais informações em tempo real, tanto da política quanto de tudo que acontece na Bahia e no mundo. Obrigado, João. E amanhã, ao meio-dia, tem programa Universo com Alex Lopes. Gente, no Universo desse sábado, nós aprontamos uma pegadinha com um casal bem famoso e o pau comeu, viu? Meu Senhor Jesus. E olha, muita música ao vivo com ela, Ana Catarina, é nesse sábado, meio-dia em ponto aqui, na tela da sua TV Aratu, canal 4.1. E sem mentir, eu acho que te amo, mas com tantas mentiras, eu devo me amar um pouco mais. E sem mentir, eu acho que te amo. Muito bem, imperdível, você não pode perder. Amanhã, meio-dia, Alex Lopes chega então na tela do 4.1 com o programa Universo. Olha só, você pode inclusive ainda interagir aqui com a gente, tá? Pelo nosso WhatsApp, o telefone vai aparecer aí na tela. Manda sua foto assistindo nosso Aratu 24 horas. Que coisa boa poder começar essa sexta-feira, né, com você, começar esse mês de agosto juntinho com você, viu, Zefinha? Ô, Galinho, bota aí, canta aí, Galinho, porque tem gente que ainda tá dormindo. Pois é, acorda, rapaz, simbora. Ó, quero seguir com o nosso noticiário. Gente, o bicho tá pegando, viu? O bicho tá pegando em Jauá. O chefe de uma facção criminosa caiu durante um confronto lá em Camaçari. Quem tem as informações pra gente no Aratu 24 horas de hoje é o repórter Diego Macedo, que chega agora na tela. Diego, com você. Pois é, Alex, bom dia para você, a todo mundo que nos acompanha. Jojó, que era do CV, ele atuava ali na Baixa do Petróleo, em Massaranduba, e estava expandindo o tráfico aqui para Jauá. Ele entrou em confronto com policiais da TOA, especializada da Polícia Rodoviária Estadual. Cabeça cara, viu, Alex? A polícia disse que era bandido de alta periculosidade. Mais um bandido que acabou caindo. Tudo isso aconteceu aí na noite desta quarta-feira. Neste momento, o pessoal da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar está intensificando o policiamento na área para evitar que aconteça retaliação por parte do tráfico. Nós acompanhamos também várias abordagens a carros e motos na principal via de Jauá, viu, Alex? A polícia também fez incursões em Jauá e também em Areias. Eles também
estão em busca de armas, drogas que possam estar escondidas na área de Jauá. Uma outra informação importante é que há 4 dias o pessoal da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar também derrubou o RAI que roubava carros, motos aqui na área. A polícia também acabou derrubando mais um criminoso, mais um golaço aí da Polícia Militar, viu, Alex? Então, o trabalho da Polícia Militar está sendo intensificado aqui na área. Isso porque a criminalidade está expandindo também para o litoral norte, aqui da região metropolitana de Salvador. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo, para o Aratu 24 horas. Pois é, viu, Diego? É o que a gente vem dizendo, está existindo, está acontecendo de fato. Essa questão do tráfico começar a dominar todo o nosso território baiano. A gente tem uma presença aí do tráfico especificamente em Salvador, na capital, mas a gente percebe também que as cidades do interior estão sofrendo. E sofrendo justamente com a atitude, com a ação criminosa de pessoas como essas que a gente está noticiando aqui, você está vendo aí na tela. Agora, você percebe o seguinte, né? A gente percebe um jovem aí, um jovem que poderia crescer. Olha isso, gente, olha essa imagem. Olha essa imagem. O tanto de drogas que a polícia já conseguiu apreender, então, com esse camarada. É um jovem que poderia estudar, entrar em uma universidade ou até mesmo empreender, contribuir para o PIB do nosso estado, contribuir para a economia do nosso estado, mas não. O caminho que ele resolveu seguir, o caminho que ele preferiu seguir foi justamente da vida fácil. Foi justamente de conseguir as coisas fáceis aí por meio do tráfico de drogas, por meio do crime organizado. Só que aí é o seguinte, é o que eu sempre falo, se você entra numa graduação, se você vai estudar, se você vai empreender, se você vai contribuir com a nossa sociedade de uma maneira correta, você vai colher bons frutos. Você só colhe aquilo que você planta. Como o Jojó não plantou coisa boa, ele colheu o quê? Também coisa ruim. Acabou em um confronto aí com a polícia sendo morto. Foi então morto, atingido por diversos disparos de arma de fogo e acabou morrendo. Tentou trocar tiros com a polícia, ou trocou de fato tiros com a polícia, nessa quebra de braço, achando que seria mais qualificado, achando que seria aí mais expert no assunto tiro em relação aos policiais. Nossos policiais muito bem preparados, foi então para o confronto, respondeu à injusta agressão, e é importante que isso seja dito, e mais um traficante então acabou sendo morto aqui em Salvador, aqui na nossa Bahia. Aí quando as pesquisas, as estatísticas saem, dizem que a nossa polícia, a polícia é mais letal. Mas também se tem mais criminoso, se tem mais bandido tentando dominar tudo, tentando dominar a nossa periferia. E isso quando eu falo isso aqui, eu não estou dizendo que não tem aí excessos por parte do outro lado. Não estou dizendo que a polícia da Bahia não cometa erros. Não é isso. Quando esses erros acontecem, a própria polícia, a própria corregedoria investiga, mas a polícia também está investigando o tráfico de drogas, está investigando camarada como esse aí, que ao invés de levantar as mãos, se render, se entregar à polícia, resolve então trocar tiros. É como quem dissesse assim, ó, eu sou o cavalo do cão, eu vou botar quente em cima de vocês, vou meter azeitona, só que leva a pior. Leva a pior. O bandido despreparado leva a pior. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. É forte que eu vou falar aqui. Você já ouviu outros comunicadores falando isso na televisão aberta, mas é a pura realidade. Entre a família dele e a família de um policial, que chore a família do bandido, gente. Não é o caminho que ele escolheu? Quando ele entrou nesse caminho, ele não pensou se a mãe ia sofrer, ele não pensou se a família das vítimas dele iria sofrer, ele só pensou nele. Tá entendendo? Então, quando o policial sai de casa para poder defender a minha e a sua segurança, é importante que esse policial ele volte para o seio da família. E eu não posso defender nada além que seja ao contrário disso. Eu não posso defender. Eu não posso defender um absurdo como esse. Se você defende, se você é a favor aí de políticas públicas para bandido, boa sorte, leve para casa. Ó, vem com o pernambucano aqui, tá? Um ponto para a polícia. Mais de 65 mil maços de cigarros clandestinos foram destruídos pela polícia em Santo Antônio de Jesus. O material foi apreendido durante operações realizadas no início deste ano nas cidades de Santo Antônio de Jesus e Laje. A operação é uma etapa da
pressão ao comércio ilegal que alimenta o crime organizado. A incineração, gente, aconteceu na fornalha de uma indústria localizada no centro industrial da cidade, com acompanhamento da polícia, de agentes da Vigilância Sanitária Municipal, como prevê as normas ambientais e de segurança. A gente está acompanhando, inclusive, esse processo aí, ó, é uma fornalha industrial. Todo o material que foi apreendido nessa região, na região dessas cidades, foram então incinerados, ou seja, foram queimados, né? Foram destruídos literalmente. E a gente observa, inclusive, aí, ó, que é algo que muitos brasileiros ainda consomem. Vem uma publicidade estampada gigantesca na parte de trás desse material, seja ele clandestino ou não, né? Onde coloca-se ali imagens de pessoas doentes devido ao consumo, devido à utilização desse tipo de material, e mesmo assim muita gente ainda faz o uso. Entendo que tem a questão do vício, né? Mas aí fica o alerta aqui, inclusive, para quem quer provar pela primeira vez. É um caminho sem volta. Parece nocivo. E nesse caso a gente está falando de um material que é clandestino. Então você nem sabe o que tem ali embalado. Você nem sabe o que está tragando. Você nem sabe o que está fumando. Você pode estar botando para dentro, inclusive, outras coisas, viu? Você pode estar fumando ali, inclusive, outras coisas. Porque você não sabe de onde veio. Não sabe se é tabaco de verdade. Não sabe como é que foi o cultivo desse material aí. E você pode prejudicar ainda mais a sua saúde. Deixa eu seguir com o nosso Aratu 24 horas, vem pra cá, ó. Corpo desovado na via metropolitana. A polícia agora investiga a autoria, motivação e identidade da vítima. É isso mesmo, Dani Mazei, com você. Oi, Alex, bom dia para você, bom dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente fala aqui da via metropolitana porque um corpo de um homem foi deixado aqui nesta localidade. Um homem que foi torturado, executado, estava muito machucado, foi morto a tiros. E aí, Alex, desovaram o corpo dele aqui neste local que nós estamos. Agora, o corpo já foi levado, tem apenas o saco plástico, né, que está até sujo de sangue, em que o corpo estava enrolado. A informação é que este homem foi executado aí pelo Tribunal do Crime e Tráfico de Drogas em uma outra localidade, e os criminosos, depois de matarem este homem, acabaram trazendo ele aqui, acabaram trazendo o corpo aqui para este local e desovaram. O detalhe é que aqui, né, tem um guarda-reio, que é uma proteção aí para evitar que os carros que possam se envolver em acidentes acabem descendo aqui o precipício, a pirambeira, mas esses criminosos que mataram este homem e trouxeram o corpo aqui para este local, na via metropolitana, eles não fizeram questão de adentrar muito na área de mata, nem jogar o corpo lá para baixo. Deixaram aqui mesmo, na beira da pista. A gente está pertinho aqui do asfalto, Alex, pertinho de onde os carros passam. A perícia já esteve aqui no local, o departamento também de homicídios, o Rabecão já levou o corpo, mas fica aí o questionamento. Por que este homem morreu? Até agora ninguém foi preso. Aqui não tem também câmeras de segurança, né, que possam facilitar aí para a Polícia Civil descobrir a placa do carro que parou aqui para desovar este corpo deste homem. Mas a polícia vai precisar agora responder na investigação quem matou este homem e por quê. Qual foi a motivação deste crime, deste homicídio? Claro que a gente vai seguir acompanhando. Por enquanto, a gente não tem ainda a identificação deste homem que morreu. Temos uma foto que é muito forte, inclusive, não vale a pena a gente mostrar em respeito à nossa audiência, a quem está em casa, mas o homem foi torturado e foi morto a tiros. Foi executado, amarrado, e o corpo foi enrolado aqui nesse plástico e trazido aqui para onde nós estamos, na via metropolitana. Alex, com imagens de Hamid Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Pois é, artigo 211 do nosso Código Penal, o crime de ocultação de cadáver, a famosa desova, como a gente conhece, né? É quando um criminoso executa uma outra pessoa, sua vítima, e leva para um ponto, na tentativa de dificultar, de atrapalhar as investigações. Existem diversas motivações
para que o crime faça isso. Isso, inclusive, atrapalha o trabalho da perícia, né? Como é que a perícia vai realizar um trabalho de investigação em um local como esse, se a dinâmica do crime de homicídio, propriamente dito, não foi realizada nessa área, mas em uma outra área, e o corpo foi, então, levado para uma região de Matagal, como a gente vê aí. Pode abrir aí em tela cheia, ó. A gente, inclusive, borrou um pouquinho para que você tivesse um entendimento em casa, mas é as margens mesmo ali da via, essa região, que é uma região bastante conhecida por essa prática aqui na nossa região metropolitana, na nossa capital, né? E a polícia, a partir de agora, vai investigar não apenas a motivação e a autoria, mas também a identidade dessa vítima. Então, é muito importante para você que esteja nos assistindo agora o Aratu 24 Horas aí em casa, no canal 4.1, se você está com uma pessoa desaparecida na sua casa, seja aqui em Salvador, seja também na região metropolitana ou na Bahia como um todo, o sexo é masculino, né, Dadá? Da vítima, pronto. Se você tem um homem desaparecido, tá com um parente desaparecido, é importante que você procure a partir de agora o Instituto Médico Legal. Vá até o Instituto Médico Legal, que fica ali na região do Vale dos Barris, e procure então realizar uma identificação, porque pode, obviamente, ser aí, infelizmente, ser um parente seu. E se você tem informações em relação à desova desse corpo que aconteceu nas margens dessa rodovia, e se você tem também aí informações sobre o cometimento do crime, você pode ajudar o trabalho da polícia discando 181. 181 é o Disque Denúncia, a sua identidade ela vai ser preservada, e você também pode acionar a polícia por uma outra central, que é o 190. Para além disso, a imprensa trabalhando junto com a nossa polícia, a Polícia Civil aqui do estado da Bahia, você pode nos enviar também informações, a sua identidade ela vai ser preservada, nosso WhatsApp está na tela aí. É importante agora que a família consiga identificar esse corpo e dar a essa pessoa, dar a esse ser humano, independente de quem seja, um enterro digno. Aliás, uma pessoa como essa tem mãe, tem pai, tem esposa, enfim. Ó, vou seguir aqui porque um homem invadiu um mercado localizado no bairro de Pirajá, aqui em Salvador, e realizou um assalto levando diversos produtos do estabelecimento. Segundo informações de funcionários e clientes que presenciaram essa ação, o suspeito entrou no local sozinho, fingindo ser um cliente. A 4ª delegacia está investigando este caso. A gente observa, inclusive, aí, ó, a ação. Essa imagem que está borrada seria justamente um cliente que a gente está preservando, mas o que está de camisa azul ali, camisa polo, é o suspeito. Você perceba aí, ele tá botando aonde isso, galinho? Hã? Botou dentro das calças, foi? Não. Ele tá botando no saco ali, é um saco preto, ó, calma. Eu tô falando do saco preto que ele tá segurando na mão. Você pensou besteira. Tá vendo que ele tá com um saco preto ali, ó? Ó lá. Aí, ó, você tá vendo toda a movimentação. Rapaz, ele coloca mesmo, né? Ele fala com a mulher ali, sorri, ó, fingindo ser cliente, hein? Fingindo ser cliente. É um ladrão gentil. É um gente fina, ladrão gente fina, ó. Leva pra tu, Silvestre, lá ele. Como é que é, Dadá? Hã? Sabe o que ele tá fazendo aí? É que sextou. Ele tá pegando a verdinha dele. Se a polícia for no Porto da Barra, com certeza encontra, viu? Vai estar lá, ó, com óculos escuros, Dadá, se bronzeando. Aí já o sol faz assim, ó, tapou o sol. O que foi que aconteceu, a polícia? Bora! Cadê a verdinha que tu levou do mercado? Aí, ó, gente boa, gente fina. Mas tem a vergonha na cara, rapaz. Como é que é? Como é que é, cabeleira? É cerveja? É uísque? Será? Não dá pra identificar não aqui não. Mas eu tô achando, será que é bebida alcoólica, hein, gente? Ó, nada justifica uma ação como essa que a gente tá mostrando pra você. Ô, Silvestre, você não sabe onde o calo aperta. Você não sabe o que esse camarada passa. Ele pode estar levando aí para um filho. Gente, isso não justifica. Um pai de família, ele não faz isso. Um pai de família aí, ele pede ao dono do mercado, ao gerente, ele pega uma enxada, vai capinar. Aí qual é o risco que ele corre agora? De você que está me assistindo agora em toda a Bahia, pegar seu telefone, discar 181. Ó, você discar, o telefone vai tocar, tá vendo? É só discar 181 que o telefone toca, você passa informações então para a polícia e a polícia consegue então chegar até esse camarada, mas tenha vergonha. Ó, vou fazer o seguinte, você que é da família dele,
Faça igual o caso do decorador, me ajude. Devolva aí o material. Você que não compactua com essa safadeza aí, com essa baixaria, com esse papelão. Você é da família, é você mesmo. Você pode devolver o material. A gente vai dizer aqui, ó, a família, que a família que é pelo certo, que não compactua com isso aí, devolveu então o material ao supermercado, viu? Ó, seguindo aqui, esconderijo do crime é descoberto na localidade de Muribeca, em São Francisco do Conde. Os policiais, gente, foram recebidos aí a tiros por criminosos armados enquanto patrulhavam a área de mata. Houve troca de tiros, viu? Houve troca de tiros, mas os suspeitos conseguiram fugir do local. Quem conta tudo pra gente na tela do Povo agora é Marcos Henrique. Em São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador, onde a Polícia Militar está localizando os criminosos do Comando Vermelho e Bonde do Maluco nas últimas horas. Uma guerra explodiu nas últimas horas. Olha só, viu? A gente vê aqui TB toda a vida e a nossa equipe está acompanhando agora a Polícia Militar que está entrando em determinadas áreas de São Francisco do Conde. Uma área que está tendo confronto durante a madrugada, aonde o Comando Vermelho está tentando tomar determinados pontos após um rompimento, e a gente está acompanhando agora 2 viaturas da Polícia Militar do PETO da 10ª Companhia que está recebendo informações aonde estão os criminosos. Policiais da 10ª Companhia em São Francisco do Conde. A gente vê aqui uma área pegadas onde os criminosos fugiram da Polícia Militar e nas últimas horas a comunidade pede socorro e a polícia dá resposta, viu? Olha só, uma área, olha só, olha o mangue, viu, AC? Olha só a lama que estamos passando agora, por isso que a nossa equipe está de coturno. Precisamos manter cautela e precisamos ir com bastante paciência e também cuidado, porque os criminosos estão escondidos nesta área de mata e a gente vê os policiais abrindo espaço para localizar os criminosos do Comando Vermelho e Bonde do Maluco. A polícia pediu agora toda a cautela neste momento, porque podemos encontrar os criminosos escondidos, porque ontem à tarde a polícia encontrou um acampamento e agora a nossa equipe está acompanhando. Pediu para se afastar um pouco, pediu para se afastar por conta do local. E a nossa equipe agora precisa ficar nesse ponto, um local isolado, um local de seguro para a nossa equipe, porque os policiais vão encontrar agora, viu? E estamos agora adentrando essa área de mata, uma área bastante perigosa, porque a polícia vai localizar um outro acampamento. A C. Ferreira está mostrando as pegadas, porque os criminosos correram e vamos encontrar com exclusividade os criminosos do Comando Vermelho que estão nessa área de mata. A gente precisa falar o mais baixo possível por conta do barulho, porque os criminosos podem fugir e começar a passar pelos galhos. Por questão de segurança e estratégia da Polícia Militar, ele pediu para a nossa equipe ficar agachada, mostrando os policiais que estão aqui em determinado ponto, porque todo o silêncio nesse momento é a melhor opção para a polícia, localizar os criminosos do Comando Vermelho e Bonde do Maluco. E estamos acompanhando agora uma incursão policial em São Francisco do Conde. Essa guerra vem mais de 10 dias. A polícia já localizou armas, criminosos nas últimas horas e por questão de pedido de socorro, a polícia está adentrando essa área de mata porque a informação que os criminosos estão neste ponto. E agora a gente está mostrando para São Francisco do Conde que a nossa equipe está mostrando com exclusividade o trabalho da Polícia Militar. Vamos seguir aqui agora com cautela, junto com os policiais, por questão de segurança, e todo momento que a gente fala mais baixo vai ajudar a polícia nesta operação. Operação para trazer a paz para a população, onde 40 mil habitantes estão pedindo socorro. E a resposta está sendo os policiais no mato para localizar os criminosos. A gente está aqui recebendo a ordem do policial para ficar junto com eles, porque os criminosos estão em um morro, eles têm uma vista privilegiada. Agora, por questão de estratégia, a polícia cercou toda essa área, uma área que está dominada pelo Comando Vermelho, por Du, que fez um rompimento com o Bonde do Maluco. Por conta disso, a população está chorando, abandonando suas casas. E agora a polícia com estratégia, movimentação ali do policial, o olhar atento e o ouvido também apurando e escutando qualquer barulho, porque os criminosos podem atirar a qualquer momento e podem fugir. Um intenso confronto em São Francisco do Conde podemos acompanhar a qualquer momento. Vamos seguir agora com cautela, com todo o silêncio possível,
porque essa é a orientação da polícia. Vamos localizar os criminosos. Estamos aqui acompanhando a polícia agora, revistando essa casa. Vamos precisar se afastar um pouco, AC Ferreira, porque precisamos falar um pouco baixo, porque a polícia agora recebeu informação de uma casa onde os criminosos fugiram após a nossa equipe adentrar aquela área de mata. A gente vê ali mais de 8 policiais, o PETO da 10ª Companhia, com o objetivo de localizar os criminosos do Comando Vermelho. Du rompeu com um bonde do maluco, com isso ele fez uma aliança com o Comando Vermelho de Buel, em Salvador. Por conta disso, a polícia tem uma missão: localizar os criminosos de Salvador que vieram para a região metropolitana em São Francisco do Conde, e a polícia vai localizar a qualquer momento. Ontem, na Buribeca, a polícia conseguiu localizar um acampamento onde mais de 15 homens armados meteram bala no PETO da 10ª. Foi um intenso confronto, eles fugiram, a polícia viu marcas de sangue pelo chão, mas encontrou munições e drogas e queimou esse acampamento. O que aconteceu nos últimos dias? Du pertencia ao bonde do maluco, ele estava com uma dívida. Com isso, ele fez esse rompimento e, com o objetivo de tomar pontos aqui de São Francisco do Conde, ele pediu um reforço do Comando Vermelho. Olha só, eu conheço toda a área de mata, becos e vielas, e nas últimas horas ele chegou com armamento pesado, executando e também ostentando. É tiro, viu? É tiro! Olha só, uma intensa troca de tiros aqui em São Francisco do Conde. Nossa equipe vai buscar um abrigo agora, protege os policiais, uma guerra, viu? Em uma área de mata, encontramos o acampamento desses criminosos aqui em São Francisco do Conde. Precisamos ficar aqui, AC Ferreira, por questão de cautela, e a nossa equipe está acompanhando com exclusividade, viu? Voltou? Ó, tá vendo aí a operação da polícia? Polícia no mato, viu? Polícia no mato. Marquinhos, inclusive, acompanhando os policiais muito bem preparados, fisicamente, inclusive. Marquinhos disse também que tá metendo gás aí, viu? Tomou alcatrão, mel e limão e disse que estava pronto. Estava pronto aí para poder acompanhar. Então, os policiais. Ó, policial é igual jogador de futebol. Tem que estar pronto, tem que estar preparado para poder correr atrás da bola. É bandido correndo atrás policial correndo atrás de bandido. E jogador correndo atrás de quê, Fabrício? De bola, né? De bola, correndo bom dia, pai. Chega. Também. E aí, bom o que dia. tu traz pra gente hoje? Rapaz, tem muita coisa bacana. Bom dia pra você, Alex, amigos do Aratu 24 Horas. Nessa sexta-feira, sextou com esporte aqui no Aratu 24 Horas. A gente começa falando do Vitória. Vitória que no próximo domingo encara o Palmeiras no Barradão. Jogo às 7h30 da noite. Nesse momento, quase 20 mil ingressos já garantidos para essa partida. A expectativa é de que o Vitória possa lotar o Barradão e também os visitantes tenham o setor lotado, né? Já que o Palmeiras tem muitos torcedores aqui em Salvador. Então é um grande jogo. Domingo, o Vitória diante do Palmeiras, mas com um problema. O Vitória tem empatado muito na Série A do Campeonato Brasileiro. São 8 empates nos 17 jogos até aqui. Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patatá. Em Patati, em Patatá, em Patatória. O Vitória parece que fez pacto com o equilíbrio. Ninguém na Série A do Campeonato Brasileiro empatou mais que o Leão. São 8 empates em 17 jogos. E pela posição do time no campeonato, a igualdade no placar não está sendo lá essas maravilhas. O rubro-negro está na 15ª posição, a apenas 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Claro que nem todo empate é ruim. O 0-0 no Rio de Janeiro contra o Botafogo caiu como uma vitória. Já o 2-2 diante do Sport no Barradão foi com gosto de castigo. Gol do Lanterna no último lance da partida. A quantidade de empates do Vitória na 17ª rodada igualou o número de todo o Brasileirão do ano passado. O próximo desafio é contra o Palmeiras, domingo, no Barradão. Será que vem mais um empate para a coleção do Vitória? O Vitória tem até um histórico bom em relação ao Palmeiras aí, mas fazer um ponto em cima do Palmeiras não é fácil. O que eu quero saber é o seguinte, um empate seria bom? Rapaz, assim, eu acho que sim. O Palmeiras é o 3º colocado no Campeonato Brasileiro. O empate faria o Vitória ali se manter fora da zona do rebaixamento por mais uma rodada. A gente tem que considerar que esse Palmeiras é muito poderoso. Ano passado chegou aqui no Barradão, na primeira rodada do campeonato e venceu por 1-0. O Vitória deu troco no segundo turno jogando lá no Allianz, foi um
resultado histórico. Vitória nunca tinha vencido o Palmeiras no Allianz Parque e acabou vencendo por 2-0 com gols de Oswaldo e Mateuzinho. Então, assim, empatar com o Palmeiras não é de todo ruim. Mas claro que jogando em casa, com o apoio da sua torcida, o torcedor quer vencer. E se o Vitória vence o Palmeiras, dá muita moral para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Vitória aqui tem que resolver uma questão: o ataque. Lucas Braga não vive grande fase. Romarinho pode fazer a sua estreia. O torcedor tem pegado no pé do Lucas Braga, né? Em quase 30 jogos com a camisa do Vitória, apenas 2 gols e 2 assistências. E a gente vai conhecer um pouco mais desse atleta que tá igual a funcionário antigo, né? Quando volta aquele patrão, que rola aquela simbiose, aquele contato, ele volta a ganhar moral no grupo. Olha a situação do Lucas Braga aí. Ah, se não fosse esse gol aí incrível de cara, perdido por Lucas Braga no empate contra o Mirassol sábado passado. Perdeu um gol desse aqui fora, um lance que ele teve no primeiro tempo, que ele chutou todo torto, irmão. Pelo amor de Deus, a torcida do Vitória não tá aguentando com o Braga não, irmão. Por lances como esse que o camisa 22 é o jogador mais questionado do atual elenco do Vitória. Apesar das críticas da torcida, Lucas Braga é o tipo de funcionário que voltou a ter prestígio na empresa com a chegada do novo chefe. O técnico Fábio Carilli escalou o atacante de titular nos 5 jogos que comandou até aqui. Tá com moral, cara. Lucas Braga, como outros jogadores, acredito muito, tá? Um cara que vestiu a camisa do Santos por mais de 200 jogos tem que dar alguma coisa e vai dar. Paulistano, de infância pobre, começou nos campos de terra, em projetos sociais e está em busca de superação. Lucas Braga, que já viveu dias de glória, fez o gol na semifinal da Libertadores contra o Boca Júnior quando atuava pelo Santos em 2020. Lucas Braga, que segue entre vaias e chances, entre críticas e, por que não dizer, esperança de dias melhores. Não, mas peraí. Porque eu sei que o rubro-negro tá arretado aí. O torcedor tá chateado com o Lucas Braga. Inclusive pedindo para a saída dele do clube. O que eu quero saber é o seguinte: se domingo você acha que o técnico vai insistir e vai colocar ele em campo? Olha, o Carilli disse aí, né, que ele tem a confiança no atleta, acha que o Lucas Braga vai melhorar, mas tem um fator que é o fato, né, do Vitória jogar dentro de casa. Então, a torcida muito próxima, já pegando no Lucas Braga, será que tem clima para ele atuar no Barradão? Alguns treinadores optam, nesses casos em que o atleta não está bem, de colocá-lo nos jogos fora de casa. Então, pode ser que para domingo, né, o fato do jogo ser aqui em Salvador, o Carilli dê uma segurada, não coloque o Lucas Braga, até porque há a expectativa do Romarinho começar jogando ou até mesmo ficar, ou ao menos ficar no banco de reservas. O Romarinho foi a contratação mais badalada nessa última janela e fica à disposição do técnico Fábio Carilli, ao menos para ser relacionado. Então, com outras opções, ele tem o Oswaldo, ele tem um Fábio que está se recuperando, né? O Léo Pereira foi embora, mas tem o Eric, enfim, ele tem opções que podem suprir essa ausência do Lucas Braga, embora ele confie muito nesse atleta e por isso vem utilizando o Lucas Braga em todas as partidas até aqui, desde que chegou no comando do Vitória. Eu estou me referindo ao Fábio Carilli. Destaque no Vitória é Lucas Arcanjo. Olha aqui na tela, ó. Bora. Após 15 rodadas, saiu essa lista com o Lucas Arcanjo com o goleiro que mais fez defesas no Campeonato Brasileiro. Vitória chegou a 17 jogos, ele fez mais 6 defesas, ou seja, são 68 defesas nesse momento difíceis no Campeonato Brasileiro, superando o Gabriel Brazão do Santos, o Cássio do Cruzeiro, o Thiago Volpe do Grêmio, o Rafael do São Paulo, o João Ricardo do Fortaleza, o Cleiton do Bragantino, o John do Botafogo, o Kaique França do Sport. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que o Lucas Arcanjo mostra a qualidade que tem de um grande goleiro. O lado ruim é que a defesa do Vitória está permitindo que esses ataques aconteçam, né? Perceba que o goleiro do Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, é o 8º em defesas difíceis. Por quê? Porque o time dele é muito atacado. Então, nessa proporção, ele acaba tendo que fazer muitas defesas. Tem uma pergunta para você. Numa empresa, quando o cara é muito bom, o chefe começa a passar trabalho para ele. E esses números mostram aqui para mim justamente isso. Isso não pode atrapalhar o rendimento do atleta no futuro? São muitos jogos, a sequência é muito grande. O Gabriel chegou para tentar fazer com que o Lucas descanse em algumas partidas, mas o Gabriel não performou e já foi embora, já foi inclusive para o Sport. A gente trouxe essa informação no outro dia. O Thiago Couto chegou para ser o goleiro suplente ao Lucas Arcanjo, mas ainda não teve oportunidade. Mas eu tô com você, o Lucas já está bastante desgastado, até pela sequência
sequência de jogos. Normalmente o goleiro tem uma sequência maior do que jogadores de linha. É um cara muito importante, eu acho que por isso o Carille hesita em tirá-lo do time, né? Mas de fato já está bem desgastado. O Lucas vem jogando toda a temporada e sempre muito exigido, como os números na nossa tela mostram para o torcedor rubro-negro. Por falar em goleiro, a gente vai falar do Bahia. E lá a questão do goleiro vem sendo algo bem complicado. O Marcos Felipe tem falhado, o Danilo Fernandes falhou lá atrás, né? No último jogo o Ronaldo acabou vacilando, né? Dando aquela bola de presente no triunfo do Bahia sobre a equipe do Retrô pelo placar de 3-2. O primeiro gol do Retrô fazendo 2-1 é um vacilo clamoroso do Ronaldo ao tentar sair com os pés. E ele explicou essa evolução que o goleiro tem que ter e também essas especulações de que um novo goleiro pode chegar no Bahia. Será que isso incomoda o Ronaldo e os outros goleiros que aí estão? E somente a posição goleiro vem evoluindo muito nos últimos anos. É a posição que mais é cobrada, mais evolui essa questão de jogo com os pés. Antigamente era só se defender, hoje tem que sair do gol, tem que construir as jogadas. Então eu acho que evoluir tem que evoluir em todos os sentidos. Claro que hoje a gente, como é goleiro, a gente não pode errar ali atrás. Se acaba errando, não tem ninguém para consertar seu erro. Então não só aqui, mas com os outros clubes eu já sempre trabalhei essa questão do jogo com os pés. Como eu falei, eu me preparo bastante dia a dia para poder render no mais alto nível possível. Essa questão de contratação acho que não cabe a mim, né? Não interfere muito no meu dia a dia. Pois é, a gente tá vendo que o Bahia tá com dificuldades aí, mas em relação ao último jogo, o episódio que aconteceu no último jogo da Copa do Brasil. Complicado, né? O Ronaldo, que teve a oportunidade de ser titular e acabou falhando de maneira realmente clamorosa, né? No momento que o Bahia estava muito bem no jogo, né? O Lúcio Rodrigues fez 2 gols, o Bahia parecia até despontar por uma goleada e toma esse gol com o Ronaldo vacilando, né? Tentou sair com os pés ali e acabou entregando a bola pro atacante da equipe do Retrô. Isso deixou o jogo muito nervoso e complicado. O Bahia fez o 3-1 depois com o Hélio José, mas no finalzinho acabou tomando gol de mascote, outra falha da defesa tricolor, e isso acabou fazendo com que o resultado ficasse muito apertado, né? Semana que vem tem o jogo da volta lá em Pernambuco, mas basta o Retrô fazer 1-0 que consegue forçar a decisão por pênalti. E por conta disso, a falha do Ronaldo acabou sendo muito criticada pelo torcedor tricolor. Só que o Marcos Felipe tinha falhado um jogo antes, então o torcedor tricolor tá naquela, será que vai chegar alguém? Né? Por isso que o Ronaldo falou, olha, eu não tô muito a par desse tipo de informação, quero trabalhar forte, e se chegar alguém vai ser recebido como eu fui bem recebido pelos atletas que aqui estavam, no caso o Marcos Felipe e o Danilo Fernandes. Patrick Siqueira é o grande nome, há 1 ano o Bahia vem namorando com esse jogador do Casa Pia, né, time de Portugal, ele é costarriquenho, é da seleção da Costa Rica, tem bons números, mas não sei se esse goleiro todo, para o Bahia pagar quase 50 milhões e só está insistindo nele não ter outras opções para tentar suprir essa necessidade, que fica claro, o torcedor já não aguenta mais as sucessivas falhas dos goleiros tricolores, e aconteceu em sequência, o Danilo Fernandes lá atrás, o Marcos Felipe até com a recorrência e agora o goleiro Ronaldo. O técnico Rogério Ceni falou justamente sobre isso, né? Sobre os erros sequentes, né? A questão mental do time, como é que o elenco tem recebido essas falhas individuais e essa questão que envolve a psicologia. Tem uma profissional que trabalha no clube nesse sentido, em 1v1, com conversas, com exercícios em grupo também. Eu acho que o futebol, todos aqui já viveram bastante coisa. O Iago já jogou fora, já viu bastante coisa. O Ronaldo já jogou em mais do que um clube no futebol brasileiro. O Marco Felipe também já está perto dos seus 30 anos e tudo. O futebol está cada vez mais exigente, menos tolerante a qualquer erro, né? E as pessoas, elas não entendem que é um ser humano que está ali, né? E eu já falei uma outra vez, né? Com 4 minutos vaiaram o Iago. Eu não acho que vai ajudar o Iago a se desenvolver melhor no jogo, apesar dele ter crescido de produção no decorrer no final do primeiro tempo, chegou boas bolas na linha de fundo, bons cruzamentos para a área, né? É uma questão de cada um entender da maneira como, mas eu acho que os jogadores, eles têm força mental, tentam se manter bem, alguns não vivem um momento excepcional, o que é normal dentro do futebol, oscilações, alterações, né? Cada um tem problemas, tem outras coisas que são inerentes ao jogo de futebol. Tentar ter força psicológica mesmo para resiliência, amizade, trabalho em equipe. Acho que tudo isso é fundamental, o apoio daqueles que convivem diariamente, diretamente, e lógico também, cada atleta
atleta tem que ter força de vontade para competir, para jogar no mais alto nível, ao menos de competição, ao menos de luta, porque eu acho que é o princípio básico para o torcedor reconhecer um jogador. Psicologia do futebol é importante, Fabrício? É importante, até por isso os clubes brasileiros têm profissionais como o Bahia tem, né? O Rogério acabou de comentar aí, o Bahia tem um profissional qualificado para fazer esse trabalho com os atletas, mas o próprio Rogério colocou um peso maior no individualismo mental, né? Desse atleta ter força, né? Ter a consciência que joga o esporte de alto rendimento, que é cobrado, recebe bem por isso, tanto é que disputa uma Série A de Campeonato Brasileiro, não tem jogador na Série A que receba ali menos de 100 mil reais, é muito difícil, a não ser que tenha vindo da base, então assim, é um trabalhador brasileiro que recebe muito, que tem que conter seus monstros, né? Os empecilhos que fazem com que aquela profissão não seja tão fácil assim, como muitos imaginam. O trabalho da psicologia é muito importante, os clubes profissionalizaram esse setor, mas é trabalho também do atleta ter esse foco, né? Entender que o futebol é assim mesmo, que existe oscilação, que um dia ele erra, um dia ele pode acertar, um dia ele é ídolo, no outro dia ele pode ser vilão. Isso é recorrente no futebol. Pra você ter uma ideia como a questão mental é importante no futebol, a gente vai para a tela aqui com a imagem de Lucas Paquetá. Foi ontem a decisão da Federação Inglesa de que ele está absolvido de todas as acusações de apostas esportivas, né, de manipulação de apostas esportivas. Esse julgamento está se arrastando desde 2023, quando a denúncia acabou sendo publicizada. O Lucas Paquetá, de lá para cá, não conseguiu performar. Olha como uma coisa mental. Ele estava com isso na cabeça. Será que eu vou ser banido do futebol? Havia um indicativo de que ele fosse banido do futebol, ou que ficasse pelo menos por 3 anos sem poder atuar. Então isso ficava o tempo inteiro remoendo na cabeça do Lucas Paquetá, que teve uma queda muito grande na seleção em termos de rendimento, até parou de ser convocado, teve uma queda muito grande no seu clube. Tem uma coisa. Mas a notícia de hoje é boa. Nesse caso específico aí, são coisas externas, né? Mercado publicitário aí, que ele trabalhava com a questão da publicidade e tudo mais, que influenciou dentro das 4 linhas. Você é daquela tese que hoje o atleta, o jogador, ele está sendo muito estrela, muito glamourizado e pouco atleta? Muitas vezes. Uma das grandes críticas ao Neymar, por exemplo, que a gente sabe que tinha potencial para ser muito mais do que ele foi, mesmo reconhecendo que ele é gigante. Mas muitas vezes esse lado mais midiático, mais business, né, fez com que o Neymar não pudesse performar da maneira que deveria. O caso do Paquetá é o seguinte, Alex, o Paquetá, ele acabou tendo uma série de apostas no local onde ele nasceu, que é a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, e essa quantidade de apostas ficou suspeita porque eram de cartões amarelos do Paquetá, o lugar onde ele viveu, né? Essa quantidade de apostas, um montante total de 600 mil reais, que é 10% do salário que esse cara ganha mensalmente, ele ganha 6 milhões por mês, né? Então aquilo ficou muito assim distorcido, né? Por que o Paquetá faria isso? Ficou parecendo que ele estava querendo ajudar amigos, familiares, mas não ficou provado. E diante da falta de provas concretas, a Federação Inglesa absolveu o Paquetá. Ele, a partir de agora, está apto para continuar disputando a Premier League, inclusive ser convocado para a seleção brasileira. É um grande jogador, acho que com a cabeça mais limpa desse assunto, vai voltar a performar e a gente imagina que vai voltar, inclusive, para a seleção canarinho. Para a gente encerrar, só lembrando, hein? Final de semana com o Campeonato Brasileiro, amanhã o Bahia encarando o Sport lá na Ilha do Retiro, tentando se manter no G4, e no dia seguinte, domingão, o Vitória encarando o Palmeiras para se manter fora do Z4. Grande abraço, Alex. Poxa, já vai? Vai não, me fica por aí. Tamo junto. Grande Fabrício. Ei, Instagram, rapidinho, vá, diga. Fabrício S. Cunha, @Fabrício S. Cunha, segue a gente por lá. Tamo junto. É ele. Ó, pra cá. Médicos lotados em 5 hospitais da rede estadual do estado iniciam uma greve por tempo indeterminado. As unidades afetadas são Hospital Geral do Estado, o HGE, a mais importante emergência do estado, Hospital Geral Roberto Santos, Instituto de Perinatologia da Bahia, o IPERBA, o hospital também, a unidade hospitalar também, a maternidade Ticila Balbino e a maternidade Albert Sabin. Atenção, Dadá. Atenção, ele tá, ó, vem aqui pra mim. Eu errei ontem a avenida. Hoje, Galinho, foi ele que falou aqui errada. Foi ele que falou aqui. Albert Sabin, viu, gente? A suspensão das atividades acontecem para os atendimentos eletivos, que são aqueles procedimentos ou consultas que podem ser agendados com antecedência. A Secretaria de Saúde do Estado informou que os atendimentos de urgência, emergência ou em caso que coloquem aí a vida em risco estão mantidos. Em nota, a CESAP disse ainda
que lamenta a tentativa do sindicato aí de gerar pânico com uma narrativa alarmista sobre uma suposta paralisação dos atendimentos médicos. É então que diz a nota, tá bom? Dadá, um cheiro pra tu, meu diretor. Ó, pra cá, vou mudar de câmera agora, ó. Mudei, pois é. O motorista sofreu, gente, um atentado no bairro de Piatã. O carro onde ele estava foi atingido com diversos tiros. Vitor Castro tem as informações na tela do Aratu 24 horas. Vitor, bem-vindo. Era por volta de 7h20 da manhã quando o motorista desse carro branco saiu desse posto de combustível aqui na região de Piatã e foi alvejado por dois motoqueiros que estavam em uma moto, dispararam contra o carro. Ao todo, são mais de 13 tiros. A perícia está no local fazendo a análise de toda a situação. O motorista, que foi identificado como César Cavalcante Santana, foi regulado para o Hospital Geral do Estado. Ele acabou recebendo um tiro no braço e um tiro na região das costas. Foram 2 tiros. A princípio, a informação que a gente tem é que foram 2 tiros de raspão. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa como uma tentativa de homicídio. Foi logo no início da manhã, no momento dos disparos, muitas pessoas ainda estavam aqui na orla de Piatã fazendo atividades físicas, caminhada, funcional, quando foram surpreendidas pelos disparos, pelo barulho dos disparos. Nesse momento, equipes da Polícia Técnica, da Polícia Civil do Estado da Bahia estão periciando o veículo. São muitas marcas de tiro que chamam a atenção de quem passa no local. Agora, por volta das 8h20 da manhã, César, esse motorista que é proprietário do veículo, foi levado por uma ambulância do SAMU para o Hospital Geral do Estado, onde deve receber os primeiros atendimentos. E a gente fala agora com a doutora Glória Isabel Ramos, delegada, que vai tocar a investigação. Doutora, já tem uma ideia do que pode ter motivado esse crime? Não, bom dia. A investigação, nós estamos aqui de local de crime, a investigação inicial. Ela vai ser tocada pela primeira DH. Viu? Porque esse local aqui é a área de atribuição da primeira DH. Agora não temos ideia ainda, viu? O que sabemos apenas é que foram 2 motoqueiros que chegaram aqui e dispararam contra esse veículo. Agora não temos mais informação nenhuma. Ele foi regulado agora para o Hospital Geral do Estado, não é isso? Agora para o HGE, viu? Acabou de sair na ambulância para o Hospital Geral do Estado. Tá certo, doutora. Obrigado, viu? Bom trabalho aí. Olha, lideranças de facções criminosas são alvos da Operação Olete, no município de Guaratinga. O grupo, gente, é apontado pela prática ilegal de lavagem de dinheiro e ligação com o crime organizado no sul do estado. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes endereços inclusive residenciais, viu? De acordo com a polícia, a ação teve como objetivo o rastreamento do fluxo financeiro, contas e movimentações de terceiros que seriam usadas para lavar o dinheiro obtido pelo crime organizado. Aparelhos celulares, comprovantes de transações bancárias e outros documentos comprobatórios foram apreendidos e apresentados na Delegacia Territorial de Eunápolis, onde o crime está sendo investigado. 5 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foram presas durante a operação Ice Blue. Isso nas cidades de Jequié e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Gostou do meu inglês, Dadá? Ao todo foram cumpridos aí 24 mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, com foco no combate ao tráfico de drogas sintéticas e também a atuação de um grupo criminoso na região. Com o grupo, a polícia apreendeu cerca de 51 mil reais em espécie. Em um único imóvel, além de 4 carros, 2 motos e 2 quilos de haxixe também foram apreendidos. Deixa eu ver o que diz, inclusive, aqui o coordenador regional de polícia lá de Jequié, o delegado Roberto Júnior. Ele falou sobre essa operação, então vamos acompanhar. A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje a Operação Ice Blue, com o objetivo de dar cumprimento a 24 mandados de busca e apreensão, outros 10 mandados de prisões preventivas e temporárias, em desfavor de um grupo criminoso que atuava não só aqui na cidade de Vitória da Conquista, mas também na cidade de Jequié, em sua grande maioria, diretamente ligado ao tráfico de drogas, sobretudo drogas sintéticas, como êxtase, LSD, mas também haxixe. Essa operação é fruto de uma investigação que dura cerca de 8 meses e que
culmina nessa deflagração. Além das prisões e buscas, também estão sendo apreendidos veículos e motocicletas dessa organização criminosa, automóveis esses que eram utilizados não só para o transporte e distribuição de toda essa droga, mas também adquiridos como produtos dessa movimentação ilícita de tráfico de drogas. A Polícia Civil reforça o seu combate ao tráfico de drogas. Volto a dizer, grande maior parte dos alvos na cidade de Iquié, mas também em Vitória da Conquista. Obrigado, doutor, pelas informações. Deixa eu seguir aqui com o nosso noticiário. Aliás, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rápida pausa aqui, vou só tomar ali uma aguinha e já estou de volta com o seu Aratu 24 horas. Você, Zefinha, pelo amor de Deus, não sai daí, viu? É rápido. Volto já já. De volta com o seu Aratu 24 horas. Sextou! Quero agradecer a você pela audiência, viu? Você interagiu comigo aí ao longo do nosso programa? Mandou mensagem aqui pra gente? Vamos então às mensagens no nosso telão do povo. A primeira, Maurício, já tô ligado assistindo o Aratu 24 horas. Passou? Vamos lá. Findé o que, rapaz? Marcos Carioca, pronto. Aratu 24 horas é realmente um programa de TV sério e de ótima qualidade. Parabéns ao apresentador, obrigado. E a todos os repórteres e cinegrafistas. Vaguinho e Zé ficaram felizes, viu? E toda a equipe de externa. Aqui, Rosim Ayá, é isso? Ou Rosimaia? Será que é isso? Comentou, Alex, bom dia, com todo respeito, gosto mais com barba, você é top de qualquer jeito, foca aqui, vai, Vaguinho, cadê? Vem pra Zé, aqui, Zé. Ó aí, não gostou da minha barba, eu tirei, foi, bota aqui, ó lá, tá crescendo, ó. Rapaz, o que é que eu fiz, né, não? Vamos ver aqui, vamos ver mais mensagens aqui, ó, tem outra chegando aqui. Alex, fazer o bem ao próximo é a missão primária de qualquer ser vivente neste plano. E você cumpre seu propósito muito bem. Deus te proteja, irmão. Obrigado a você também, viu, Aline? Maria, Alex, parabéns pelo seu programa. Boa sorte, garoto. Obrigado, viu? Última mensagem antes, então, do nosso intervalo. Essa é a última, então? Vou fazer o seguinte, ó. Vou para um rápido intervalo e já tô de volta com o seu Aratu 24 horas. Sai daí, não. Rodou a vinheta, estamos de volta com o seu Aratu 24 horas, isso mesmo, galinho, chega mais, sextou em minha Bahia, hora da nossa agenda cultural, com as melhores opções para o seu final de semana, rodou. A partir de hoje até o dia 13 de agosto acontece a festa de Santa Dulce dos Pobres, no santuário que leva o nome da santa, no Largo de Roma. A programação deste ano será marcada por celebrações religiosas, apresentações musicais, procissões e iniciativas sociais, todas com acesso gratuito. A abertura oficial da programação será realizada nesta sexta-feira com a missa solene às 8h30, seguida do hasteamento da bandeira da festa às 10 horas no santuário. O evento acontecerá na Praça Irmã Dulce. Hoje também acontece a inauguração da mostra Excelsos Excessos, Reciclagem do Barroco. A mostra reunirá 28 telas repletas de simbologias e representações que estarão integradas às preciosas peças do acervo do Museu da Misericórdia. A entrada é gratuita e vai até o dia 30 de agosto. Sábado e domingo tem espetáculo Sim Senhor. A peça Uma Aventura Jurássica traz a história de dois irmãos que adormecem na floresta e acordam em meio a dinossauros famintos. Reunindo protótipos de última geração, a peça conta com réplicas de diversos répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação. Vendas no Simpla e na bilheteria do Teatro Jorge Amado. Tem mais oportunidade para você. Esse domingo é o último dia da exposição Lá Vem Elas, um projeto inédito que coloca em evidência a força, a arte e a resistência de mulheres com deficiência. A mostra, que acontece na Casa Rosa, no Rio Vermelho, reúne vídeos artísticos com múltiplas linguagens para refletir sobre acessibilidade, autonomia e inclusão nos espaços culturais e urbanos. A exposição é gratuita.
Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Ednei Brito. É, isso mesmo, padrinho do nosso Vaguinho, é o Dindo do Vaguinho, que tá aqui na câmera 1, ó. Quem tá me filmando agora é ele, é o Vaguinho, viu? Um abraço aí pro senhor. Ele trabalha com um aplicativo, tá nos assistindo inclusive num ponto lá no Aeroporto Internacional de Salvador, pelo YouTube da TV Aratu. Muito obrigado pela audiência, tá? Agora, ó, presta atenção. Sexta-feira com dica bacana. Cinema gratuito para toda a família. Serão 10 sessões gratuitas de 4 filmes africanos que serão exibidos no Espaço Cultural Alagados, no Uruguai, Espaço Boca de Brasa, em Cajazeiras e Fundação Pierre Verges, que fica Pierre Verger, lá no Engenho Velho de Brotas. A ação que acontece aí no dia 8 de agosto tem o objetivo de levar produções, gente, cinematográficas africanas para onde o cinema raramente chega, as periferias da cidade, né? Mais informações sobre os horários das sessões e número de ingressos na página que está, inclusive, à disposição aí de você, telespectador, que é o Mostra de Cinema Africanos, Mostra de Cinemas Africanos. Ei, presta atenção, Seu Aratu 24 horas dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, minha Bahia. Ó, vem pra cá. Segunda-feira estamos de volta às 6 da manhã, vice. Logo mais, às 11 horas, tem um 01 da Bahia. Alô, Juca com Marcelo Castro. À noite você acompanha as últimas notícias de hoje. No Aratu agora, às 6h30 da noite, com Murilo Vilas Boas. E na sequência, tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã. Antes de falar, fique agora, quero agradecer ao meu Deus por completar mais um ano de vida fazendo o que eu amo, fazendo o que eu gosto, que é entrar na sua casa, levar informação e também um pouquinho de sorriso. Fique agora com um monte de esperança. Tchau, tchau, minha Bahia!